tudo bem? Eu sou o professor Ricardo e continuando a nossa apostila sobre os problemas filosóficos, dois temas nós temos hoje. O primeiro é o ceticismo, que faz parte da teoria do conhecimento, e os sofistas, um grupo de filósofos muito importante dentro da história da filosofia. Muito bem, ceticismo. Como eu trabalhei no slide na aula anterior sobre a teoria do conhecimento, o ceticismo tem como base a dúvida. Se tem a dúvida, quer dizer então que vai se produzir conhecimento. E o cético, a pessoa cética, geralmente é aquela que necessita de uma comprovação. Se ele não tiver uma comprovação lógica, racional, científica, ele acaba não acreditando. E o ceticismo dá base para vários tipos de filosofia. Então, o ceticismo, ele é classificado, nós temos o ceticismo absoluto, nós temos o ceticismo relativo, existem vários tipos de ceticismo, e aí, só que o que nós percebemos é que muitas das vezes os céticos, ou aqueles que se dizem céticos, eles vão muito mais para o campo do ceticismo absoluto. O ceticismo absoluto consiste em negar a forma total nossa possibilidade de conhecer a verdade. Então, esse é o princípio. O cético, ele acredita não haver a possibilidade de conhecer uma verdade absoluta, como muitas das vezes é afirmado. Os céticos, eles se preocupavam sim com a busca da verdade, e essa busca da verdade tinha um caminho, e o caminho era a dúvida. Então eu tenho dúvida. Se você me sanar essa dúvida, eu acabo conhecendo, aprendendo, ou até mesmo acreditando. Mas o cético, com o princípio da dúvida, ele vai fazer esse caminho. Você não convence um cético no primeiro momento. Você precisa racionalizar, dar as razões todas para que ele possa acreditar. E mesmo assim, mesmo dando as razões, dependendo da razão ou da arte, da retórica ou do discurso, ele pode chegar ao conhecimento ou não. Então tem muito isso também dentro do ceticismo. Muito bem, a filosofia, ela nasce junto com o conceito de polis, lembrando lá o conceito de polis, as cidades, estados, nasce também com o conceito de política, e junto com nesse período, surge um grupo de filósofos chamados sofistas. Mas quem eram os sofistas? Os sofistas em si, eles eram chamados sábios da época. Eles nem gostavam de que chamassem eles de filósofos. Eram sábios. Eles gostavam do conhecimento, eram sim pessoas intelectuais, mas eles não gostavam do termo filósofo. E o grande objetivo do sofista não era fazer com que as pessoas concordassem. Então, o grande objetivo dos filósofos não era afirmar algo enquanto verdade, mas, enfim, os filósofos, os sofistas, eles faziam, a preocupação é fazer com que os outros concordassem com os seus argumentos, certo? E isso nós vemos em várias áreas. Os sofistas são os mestres da retórica, os mestres da fala, do diálogo, a retórica, a oratória, a arte de bem falar, a arte de bem discursar, a arte de discursar de forma que as pessoas cheguem e falem assim: nossa, é verdade isso que as pessoas estão falando. Talvez você conviva até em casa, você tem uma outra pessoa que tem uma retórica muito forte, que convence todo mundo. Na sala de aula tem um ou outro colega que convence todo mundo com a arte da palavra. E aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que tem gente que convence, tem gente que é hipócrita, enfim, Mas tem muitas pessoas que lidam com essa arte, a arte da linguagem, a arte da fala. Quem são os profissionais que trabalham hoje
com essa arte da oratória? Os políticos, os professores, os advogados, os vendedores, né, são os mestres, né, da retórica, da arte do discurso, para que as pessoas acabem se convencendo dos seus argumentos. Não se cansem, fiquem tranquilos, já vai passar. Por tudo isso, o filósofo Sócrates, ele criticou, né, os sofistas, porque, na verdade, Sócrates era um filósofo que buscava a verdade, ele questionava, né? É diferente dos céticos, ele não era a questão só da dúvida, ele questionava, ele perguntava, e aí ele percebeu que os sofistas eram um bando de mentirosos, né? Não é muito diferente da nossa realidade. A gente muitas vezes percebe que tem pessoas que falam muito bem, mas os seus discursos muitas vezes são somente intencionais, né? Platão, Aristóteles também chegou a essa conclusão, que os sofistas eram intelectuais, sim, elaboravam bons discursos, mas quando foram analisar melhor os seus discursos, perceberam que eles não tinham compromisso com a verdade. Então, os sofistas foram muito criticados nesse sentido. Então, até mesmo pelo relativismo que eles tinham, né? Dois ou três filósofos desse período o Protágoras, o Gorgias e o Isócrates. A frase máxima dos sofistas é: o homem é a medida de todas as coisas. Sou eu que faço, sou eu que produzo, sou eu que, enfim, né? Que vai depois ser usado em outras filosofias também. Mas aqui o homem é muito relativo. Hoje, vocês, caros alunos, são da cultura do não dá nada. Como assim não dá nada? Né? Depende. A gente pergunta, faz alguma questão às vezes em sala de aula. Professor, depende. Isso chama-se relativismo, porque o homem é a medida de todas as coisas. E aí nós voltamos aos sofistas. Então, os sofistas, retomando um pouquinho, os sofistas eram filósofos ou pensadores muito inteligentes, eram professores da época que ensinavam essa arte de falar bem. Mas muitas das vezes essa arte de falar bem era somente os sofistas. Eles tinham essa arte de bem falar, mas era muito relativa, muito subjetiva, e essa arte era somente para o bem pessoal, não tinha compromisso com a verdade, e por isso foram muito criticados. Mas foram muito importantes também, foram muito importantes naquele período. E se nós pensarmos até hoje, quem tem uma boa fala, quem tem uma boa retórica, quem tem a arte da lábia, geralmente se sai bem, não é verdade? Quem fala assim, conversa com todo mundo e tudo mais. Nossa, tem gente que consegue o que quer, né, com uma palavra, usa da palavra. Então a gente percebe o subjetivismo, o relativismo aí. Para este fim, qualquer cidadão poderia se valer de um discurso convincente, mesmo que falso ou sem conteúdo. Então aqui, né, é a característica dos sofistas. Muito bem, meus alunos. Então eu espero ter contribuído com vocês. Estudem bem aí a questão dos sofistas. Geralmente tem uma outra questão nos vestibulares, no PSS, né? Retomando, quem é os sofistas? Filósofos, mestres da arte da retórica, que ensinavam, que cobravam também, né, para ensinar, e que ficaram marcados dentro da história da filosofia, mas que também foram muito importantes, contribuindo para este campo chamado conhecimento, retórica, oratória e tudo mais. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.